E aí, galera, beleza? Bom, estamos de volta, história geral, para continuar falando sobre medievo, mas agora sobre medievo ocidental. A gente tratou anteriormente, né, de Idade Média Oriental, dando foco em Império Bizantino e na unificação e expansão do mundo árabe islâmico, e agora a gente retorna para o Ocidente para falar sobre reinos germânicos, né, aquilo que os romanos chamavam de bárbaros. E aí é legal a gente começar a reflexão pensando sobre esse conceito, né, sobre esse termo bárbaro, que já era usado inclusive por gregos, né, para falar de persas, por exemplo, ou de qualquer outro povo, porque pode ser que o examinador faça uma questão mais teórica e não propriamente sobre um fato histórico, né, ligado aos reinos germânicos ou aquilo que os romanos e gregos chamavam de bárbaros. Aqui essa associação, né, de gregos e romanos como se considerando civilizados, né, lembre que os romanos incorporaram a cultura grega assim, fortemente, né? Ou seja, se foram os romanos que conquistaram os gregos, foi a cultura grega que conquistou Roma. A língua, inclusive, da elite romana era o grego, né? Não era o latim, considerado uma língua, né, vulgar. Então, essa denominação de nós civilizados, né, já vinha entre os gregos, de helenos, e de chamar os outros, né, de bárbaros. Sendo que essa concepção, né, de eu e outro, de civilizado, heleno ou bárbaro, ela é o gancho para o estudo de um historiador, né, essa parte mais teórica, mais conceitual, que é um alemão chamado Koselleck. E às vezes as provas podem usar, os examinadores podem usar, né, texto dele como texto de apoio. Ele pensou muito o desenvolvimento mental, ideológico, né, do Ocidente, ligado justamente a essa dicotomia, né, esses pares, né, essa lógica binomial, mas sempre maniqueísta, né, sempre contrastante entre um eu e um outro, que nesse caso que a gente está colocando aqui, né, serve para essa lógica de civilizado e bárbaro, mas que pode envolver cristão e pagão, por exemplo, né, entre europeu e os não europeus, sendo que quando, de acordo com a análise do Koselleck, né, quando um grego ou um romano caracterizava o outro, né, como bárbaro, não era simplesmente uma forma de caracterizar seca, superficial, para se referir àquele que não é grego, àquele que não é romano. Mas esse bárbaro, ele vem com uma série de juízos de valor, e obviamente que tem como referência, como comparação, o que é ser civilizado, o que é ser heleno, o que é ser grego, o que é ser romano, sendo que essas características que estão dentro desse conceito estabelece aquilo que o Koselleck chamava de horizonte de expectativa. Ou seja, a partir dessa caracterização, eu projeto um determinado futuro e uma série de relações, né, que eu posso ter com esse determinado grupo. Então, na maneira como eu penso os bárbaros, eu considero que a minha relação e que o futuro dos bárbaros está submetido a essas características que foram delineadas a partir dessa comparação comigo, né, com o eu. Então, assim, para ficar mais claro, ao se pensar bárbaro, não é simplesmente um não grego ou um não romano, mas o bárbaro, ele é uma figura irracional, o bárbaro é tosco, o bárbaro ele não é educado, né, o bárbaro é grosseiro, ele é covarde, ele não é conduzido por sei lá, uma conduta ética, né, considerada valorosa, ele não é altivo. Então, quando eu caracterizo o bárbaro com essa série de elementos que estão implícitos, né, eu estabeleço que as minhas relações com ele só se podem dar num certo nível, não pode ultrapassar isso aqui, porque eu não posso ter determinadas relações com um grupo de pessoas que têm essas e essas características. Se ele não tem moral, se ele não é um grupo ético, se ele é um covarde, eu não posso estabelecer relações de igual para igual. Então, ao considerar que esses grupos só podem ser escravos, eu estou considerando isso em cima dessa classificação. Essa é a noção de horizonte de expectativa, né? Ou seja, o horizonte como aquela linha num determinado futuro e que cria a minha expectativa, a minha noção de futuro, a minha esperança de como me relacionar com esse povo. Então, não é algo banal, não é algo simples. Então, quando se fala das comunidades germânicas, né, designada como bárbaros, a gente tem que ter em vista essa classificação e que tipo de relações, né, que essa classificação permite estabelecer, né, do ponto de vista do eu, do ponto de vista do civilizado. Tudo bem? Bom, isso que os romanos, né, chamavam de bárbaros germânicos
é um grupo muito variado, ou seja, essa é uma designação genérica. A gente vai dar foco aqui, né, nos germânicos, mas poderia incluir hunos, que são povos de origem asiática, né? Um dos hunos, inclusive, era o terror, né, de Roma, que era o Átila, o flagelo de Deus, né? Os hunos têm origem provavelmente ali no Cazaquistão, etnicamente com parentesco com povos mongóis, né, também com turcos, e que foram indo para a Europa, especialmente a Europa Oriental, mas que chegaram ali, né, na beira do Império Romano e atacavam o Império Romano com constância, né? Se fixaram, inclusive, em regiões da Europa, né? A Hungria seria a terra dos hunos. Huno não é propriamente um povo, mas é mais ou menos um somatório de comunidades, né? Então, esse grupo também é um grupo considerado bárbaro, um não romano dentro de toda essa concepção mental, né? Agora a gente vai dar foco naqueles que eram chamados de germânicos, sendo que germânico era o nome de um povo que foi usado para generalizar todo mundo, né? Quem fez essa generalização foi Júlio César, inclusive. Os povos chamados de germânicos incluem aí godos, que acabaram se dividindo em visigodos e ostrogodos, vou até comentar um pouco dessa divisão, mas também lusos, lombardos, suevos, francos, burgúndios, anglos, saxões, vândalos, ou seja, tem uma cabeçada. Vândalo, inclusive, virou justamente sinônimo dessa figura grosseira, que não respeita nada, que destrói, né, meio que um iconoclasta, algo de um desordeiro, né, alguém que não tem moral, não tem ética, algo dessa ordem. Né? A palavra vândalo, de alguma forma, encarnou, né, o modelo geral de um bárbaro, né, de um bárbaro germânico. E aí, como são grupos bem diferentes, é sempre difícil fazer um estudo geral deles. Né? Agora, sim, para o âmbito de ensino médio, cobrança das provas de vestibular, ou de vestibular, é o mesmo prova, né, do ensino médio, né, prova assim, do colégio, pode ser alguns aspectos que são encontrados ali em comum. É óbvio que, do ponto de vista acadêmico, isso que eu vou falar aqui, né, não se sustenta muito, mas algumas coisas podem ser encontradas. E quando se fala, então, de povos germânicos de uma maneira genérica, né, se destaca a atividade bélica, né, como uma atividade típica desses povos, inclusive a relação que se montava entre os guerreiros, né, e os líderes desses grupos, né, aquela noção de comitatus, que vai gerar a concepção de suzerania e vassalagem dentro do mundo feudal. Isso é uma coisa que a gente vai dar destaque aqui daqui a pouco. Se fala também da noção do direito, né, vem muito da tradição oral, vindo dos costumes, né, então a concepção de direito consuetudinário, uma religiosidade politeísta, né, que é na visão cristã, né, romana, né, já que o cristianismo foi de tolerância até religião oficial, era visto como paganismo, né, então o cristão e o pagão, né, aquele que não é cristão, mas marcado pelo politeísmo, e aí dentro, sobretudo, daquela religiosidade dos nórdicos, né, então Odin, Thor, né, que inclusive vão gerar os nomes de dia das semanas, dentro dessa fusão do mundo germânico com o mundo romano, né? 7 dias, influência cristã, herança do Império Romano, mas os nomes dos dias, né? O dia do Thor, né? O dia de Odin, que é a quinta-feira, né? Que em alguma das línguas era chamado de Wed, né? Então, do Wesley. Então, fruto dessa fusão. De qualquer forma, de maneira genérica, essa concepção religiosa. Agora, sim, para dar alguns exemplos mais concretos aqui, e até para quando a gente falar dessa interação do mundo germânico, né, os denominados bárbaros pelos romanos, com o mundo romano, não ficar apenas aquele estereótipo de invasões romanas, que era uma propaganda do próprio Império Romano. Né? Ou seja, já quando a gente tratou da queda do Império Romano, do chamado Baixo Império, a gente viu que vários povos germânicos foram incorporados ao Império Romano, em especial na área de fronteira, para fazer segurança mesmo, né, contra outros invasores. E aí eu vou pegar alguns desses povos e vou dar exemplos aqui iniciais, inicialmente nos godos, até porque dessa noção de godo vai gerar aquela nomenclatura que era pejorativa na época, né, no século XVI, que eram os renascentistas falando de uma arte ali da Idade Média como algo bárbaro, né, e portanto como algo godo, né, que é o que a gente conhece como arte gótica, em contraposição a eles renascentistas que estariam recuperando uma arte racional, né, intelectualizada, matemática, né, recuperando gregos e romanos como se fosse a pureza dos gregos e romanos, né,
Então, aquilo seria o moderno, né, o Renascimento. Mas aí vai gerar noção também de literatura gótica no século XIX, né, de música gótica, inclusive, né, The Cure, por exemplo, né, o clássico do século XX. Então, os godos, assim, o que se tem de relatos sobre eles é ali do século I para o século II depois de Cristo, e são relatos romanos. Provavelmente eram povos que já existiam antes, né, mas não se tem registro escrito, até por conta dessa característica de uma tradição oral, né? E aí, provavelmente, são povos que tiveram origem no sul da Suécia, e que ali no século II migraram para o continente europeu, né, para a Europa continental, e foram para a Polônia. E ao irem para a Polônia, acabaram empurrando outros povos, aí estamos chamando aqui genericamente de germânicos, né? Outros povos germânicos a ultrapassarem o Danúbio, sendo que o rio Danúbio, que é um rio dos maiores da Europa, né, corta 8 países europeus, ali mais numa parte da Europa Central, né, mas também em contato com a Europa Ocidental. O Danúbio era meio que a fronteira ao norte do Império Romano. E aí esses povos germânicos que estavam para cima, ao norte do Danúbio, sendo empurrados pelos godos, né, que vêm da Suécia, vão acabar meio que entrando no Império Romano. Esse fenômeno foi que os romanos começaram a chamar de invasões bárbaras. Agora, os próprios godos, né, são um exemplo, um bom paradigma, um bom modelo de como essas relações com o Império Romano entre os germânicos não era uma relação tão simples, né, só de invasão, só de oposição. Que houve, óbvio que havia conflito, atrito, mas houve muita incorporação. Os godos, inclusive, vão entrar assim, o primeiro grande conflito, o primeiro grande atrito que eles vão ter com os romanos se dá onde hoje é parte do território da Romênia. Foi uma batalha no século III e é uma batalha assim, muito peculiar e muito marcante para Roma, porque os godos não só foram vitoriosos em assim, diversas batalhas, né? Povos germânicos, povos bárbaros, conseguiram vencer romanos, né? Ou seja, o Império Romano foi se expandindo, mas não quer dizer que ele ganhasse todas as batalhas, né? Então, essa batalha, ela teve vitória dos godos, mas o fato mais marcante é que o imperador romano morreu em batalha. Foi a primeira vez que isso aconteceu, que era o imperador Décio. Isso fez, inclusive, com que os romanos olhassem de uma maneira diferente para os godos e passassem a fazer acordo com os godos para o controle da fronteira romana naquela área ali justamente do Danúbio. E a partir disso, os godos vão ter essa relação, né, obviamente dialética, né, conflituosa, de alianças e de distanciamento com os romanos. E é justamente nessa de aliança e distanciamento que vai surgir a divisão entre visigodos e ostrogodos. Visi, né, é um prefixo para leste. Então, visigodos são os godos do leste, porque acabaram sendo incorporados ao Império Romano, acabaram se tornando aliados do Império Romano nessa lógica. Se tornaram povos confederados, né? Um povo germânico que se tornava uma federação, era confederado, era justamente nesse acordo militar de cuidar das fronteiras. Mas o que também vinha com alianças e casamentos com famílias de patrícios, com cargos, com títulos, né? Uma certa incorporação mesmo, com ganho de terras. E os ostrogodos, aí no caso ostro, quer dizer oeste. Então foram os godos que ficaram de fora do Império Romano e não aceitaram as alianças, né? Os ostrogodos, inclusive, vão se aliar aos hunos de Átila, né, nos combates e no ataque ao Império Romano, né? Só que nessa relação entre visigodos e romanos, mesmo através de alianças, não quer dizer que tenha sido sempre pacífico, né? Teve um determinado visigodo que virou comandante de tropas romanas, né, nessa área de fronteira, que era o Alarico. E aí ele ganhou esse posto, ganhou esse cargo, mas acabou sendo traído pelos romanos, e por ter sido traído, comandou uma invasão à capital de Roma, se eu não me engano é 420 alguma coisa, 421. E por ter conseguido invadir e saquear a capital romana, ele acabou ganhando privilégios depois, o direito de construir um pequeno reino dentro de Roma. E aqui é o seguinte, a gente já está no século V, 420 alguma coisa, lembra que a queda de Roma, ou aquilo que vai ser considerada a queda, né, definitiva e oficial de Roma, é 476, portanto a gente está muito próximo dela. Ou seja, nesse século V, Roma já praticamente caiu, né, aquelas situações de divisão do império, de diversos generais em diversas localidades sendo considerados imperador,
né, pelos seus respectivos exércitos, ou seja, Roma já estava uma bagunça, essas invasões e perturbações germânicas já estavam por todo o território romano. Vândalos, por exemplo, já tinham passeado por dentro de praticamente todo o Império Romano Ocidental, tinham ido ali da região de onde é a Gália, né, onde é a França, até a Península Ibérica. Aí os vândalos atravessaram as colunas de Hércules, né, o que virou o Estreito de Gibraltar, lá com o domínio árabe, foram caminhando ali pelo norte da África, chegaram na parte daquele norte da África que é de frente, né, fica do outro lado da Península Itálica, atravessaram a Mediterrânea, invadiram a Península Itálica pelo sul, saquearam Roma e voltaram para o norte da África. Um negócio assim extraordinário. Óbvio que isso ao longo de um tempo, mas só para você ter ideia, né, de como estava conturbado e como o Império Romano, assim, na prática, já era letra morta, né? O Santo Agostinho, inclusive, estava vivo na época do saque de Roma, né, pelos vândalos. E, assim, presenciou um momento histórico, né? Ele não tava em Roma. E aí os visigodos, né, depois dessa traição ao Alarico, o saque, né, a Roma, saque a Roma não, saque a Ravenna. A capital do Império Romano já tinha saído de Roma, tinha ido para Ravenna, que é norte da Península Itálica. E aí já tinham saqueado Ravenna e ganharam esse direito de construir um reino dentro do Império Romano, na região onde é a França hoje, onde é a Gália. Quando cai o Império Romano, né, na invasão lá do Odoacro, 476, né, ele que depõe o Rômulo Augusto em Ravenna, né, depois vai dominar a Península Itálica, né, meio que como um todo. Vou até comentar um pouquinho dessa passagem. Os visigodos construíram seu reino, que é da Gália até a Península Ibérica, sendo que a Gália eles vão perder para um outro povo germânico, que são os francos. Os francos, inclusive, a gente vai comentar um pouco mais, né? Um pouco mais assim, tô com 16 minutos já, né? Beleza. Mas os francos a gente vai comentar um pouco mais, porque desses reinos germânicos, foi o principal deles, né? O único a construir um império, efetivamente, lá com o Império Carolíngio, né? Então, os visigodos, né, construíram esse reino, ainda na época do Império Romano, oficialmente de pé, né, mas já na prática caído. E aí dominaram a Gália, depois a Península Ibérica. Aí vão perder a Gália para o Reino Franco e vão dominar a Península Ibérica. Quando os árabes invadem a Península Ibérica, quem dominava ali eram justamente os visigodos, né? E aí os visigodos vão sendo empurrados para o norte da Península Ibérica. Os visigodos vão fundar no norte da Península Ibérica, que ainda ficou cristianizada. Lembrando, a cristianização dos godos se dá por volta de 350, metade do século IV, que é justamente quando tem a divisão de visigodos e godos, visigodos aliados aos romanos, mas né, nessas alianças de indas e vindas, e os ostrogodos aliados com os hunos contra o Império Romano. Então, os godos, no caso, já estavam cristianizados desde a metade do século IV, né? E aí, quando os visigodos, Península Ibérica, né, vão sendo empurrados pelos árabes para o norte, os visigodos vão fundar o Reino das Astúrias. O Reino das Astúrias foi o reino cristão que iniciou as guerras de reconquista. E é justamente com as guerras de reconquista que vão surgindo depois os reinos cristãos que juntos vão formar Portugal e Espanha, né? Ou seja, dali daqui a pouco vai vir Leão, vai vir Castela, vai vir Navarra, vai vir Aragão, né? De Leão vai brotar o condado portucalense que vai gerar Portugal. Então foi um reino fundamental, né, para depois o cristianismo conseguir retomar o controle da Península Ibérica nessa expulsão do mundo árabe islâmico, né, dos mouros, promovendo a unificação desses estados nacionais, no caso de Portugal, o primeiro, né? No caso dos ostrogodos, os ostrogodos foram aliados dos hunos até 400 e alguma coisa, 400 e altos, 400 e metade, na verdade, dos anos 400, até próxima à queda de Roma. Não lembro a data certinho, mas até meados do século V. Sendo que quando ostrogodos e hunos vão romper, e quando Odoacro derrubou Rômulo Augusto, né, e foi considerado assim, virou o governante da Península Itálica, né, cai o Império Romano, sendo que ele, Odoacro, ele pega as insígnias, ou seja, os objetos do imperador romano derrubado, do Rômulo Augusto, que ele manteve vivo. Ele matou o pai do Rômulo Augusto, que já estava velhinho, e o Rômulo Augusto ele ainda manteve vivo, ainda deu uma pensão para ele.
né? Rômulo Augusto meio que entregou a coroa para ele. Ele pega as insígnias e manda para o Império Romano do Oriente. E aí é curioso, porque o imperador do Império Romano do Oriente, Zenão I, reconhece Odoacro como governador da Península Itálica, capital em Ravenna, né? Não em Roma. O Odoacro, inclusive, manteve Roma funcionando muito como funcionava antes, né? Com o Senado, não mexeu nos elementos católicos, nos elementos cristãos, por exemplo, na verdade cristão, né? Não católico. E na moeda que rolava na Península Itálica, tinha a cara dele, a face dele, né, num dos lados, e no do outro lado tinha do Zenão I, que era o imperador do Império Romano do Oriente. Ou seja, o imperador do Oriente reconheceu que ele governava, mas não mais como Império Romano, né? Acaba que ele nem reivindicou esse título. E ele era um governante, ele era um soldado. O pai dele, inclusive, era de origem una, né? E ele trabalhava como mercenário para o exército romano e acabou depois se voltando contra o Império Romano nessa situação do Império Romano já falido, né? Sendo que o Teodorico, que era rei dos ostrogodos, invadiu Ravenna, invadiu Roma, né? Ravenna que segue como capital, né? E aí o Teodorico, rei dos ostrogodos, ataca Odoacro, uma série de batalhas que vai durar 3 anos, nenhum deles consegue vencer, eles sentam em mesa de negociação, fazem um acordo, e no jantar de comemoração, o Teodoacro esgana e mata o Odoacro com as próprias mãos, né? Sendo que essa ação dos ostrogodos foi apoiada pelo Império Romano do Oriente e apoiada pela Igreja Católica, né? Ou seja, matou lá o Odoacro, que tinha derrubado Rômulo Augusto. E aí os ostrogodos, que tinham sido aliados dos hunos, combatiam o Império Romano, agora estavam sendo apoiados pelo Império Romano do Oriente e pela Igreja Católica, né? Sendo que aí os ostrogodos dominaram a Península Itálica, dominaram inclusive uma parte da Península Balcânica, né, a área da Croácia, e depois foram invadidos pelos lombardos. Aí os lombardos dominaram a Península Itálica, sendo que depois os lombardos foram invadidos pelos francos, e aí o reino franco dominou a Península Itálica, derrubando os lombardos. Então, essa sequência, né, eu dei aqui alguns exemplos, é para demonstrar que essa relação entre reinos bárbaros germânicos com o Império Romano não era simplesmente de invasão, que teve acordos, alianças, né, idas e vindas, e demonstrar também que depois esses reinos germânicos eles vão entrando em áreas que tinham sido do Império Romano. E eles vão se misturando com elementos que eram do Império Romano. Vão fazendo acordos com a Igreja Católica. Esses reinos, esses povos germânicos vão se cristianizando, sendo que a Igreja Católica era a grande herdeira do Império Romano. E é justamente dessa mistura, é justamente dessa fusão, desse amálgama entre elementos germânicos e elementos romanos, principalmente através do cristianismo, que vai formar o que se chama de feudalismo. Portanto, a partir do século V, a Europa ela vai se feudalizando ao longo do tempo. E é óbvio que isso nunca acontece, né, de uma hora para outra. A gente pode dizer que o feudalismo vai estar pronto e acabado do jeito que a gente estuda, né, aquele feudalismo clássico francês, no século IX depois de Cristo. E aí tem tudo a ver com o principal e o maior reino que construiu o império, que foi justamente o Reino Franco. Porque aí pensa o seguinte, se o Reino Franco, né, foi o maior desses reinos, lembrando um pouco do que tinha sido o Império Romano no Ocidente, sendo que assim, eles conquistaram uma boa parte do território que tinha sido do Império Romano, mas não tudo. A Península Ibérica está no domínio dos árabes lá, né, dos islâmicos, dos mouros. Mas eles conseguiram construir um império, ou seja, dominaram diversos povos, inclusive outros povos germânicos, obviamente, né? Então, se o Reino Franco foi o que construiu o império, foi o que teve a maior dimensão, foi durante o Reino Franco, durante o Império Carolíngio, que teve a maior mistura com Roma, a maior mistura com os elementos cristãos. Então, foi nessa região onde esse amálgama ele foi mais bem feito. E, portanto, é nessa região onde o feudalismo se configurou com as suas principais características, né, do jeito que a gente estuda. Tanto que os francos vão dar origem à França. E quando a gente estuda feudalismo clássico, a gente estuda feudalismo francês, porque foi nessa região do Reino Franco, do Império Carolíngio,
onde a mistura com Roma, né, com a herança romana através do cristianismo foi a mais forte e, portanto, onde o elemento feudal, né, se configurou da sua maneira mais completa, vamos dizer assim. Não é à toa que lá na Revolução Francesa, uma das manchetes do jornal Le Cordelier, que era um jornal jacobino, né, o dono dele era um jacobino chamado Desmoulins, uma das manchetes do Cordelier na Revolução Francesa era: a Revolução pôs fim ao feudalismo na França. Ou seja, os revolucionários franceses reconhecem que o que eles estão terminando de fazer é arrancar o feudalismo da França. Porque se foi na França que o feudalismo teve as suas raízes mais profundas, para arrancar o feudalismo dá mais trabalho. Você precisa de uma revolução de 10 anos e mais um Napoleão na sua vida para fazer isso. Entende as consequências que isso vai gerar? Beleza? Bom, então a gente fez uma visão geral, comentários gerais, né? Mencionando aqui principalmente os godos, que, como vocês viram, vão virar vocabulário, né, pejorativo, ou seja, os romanos já tinham essa visão pejorativa. Então, os renascentistas, que se inspiram em gregos e romanos, vão manter essa visão pejorativa. Então, aquela arte medieval que eles consideravam menor, vão chamar de arte dos godos, é a nomenclatura do século XVI, né? A arte gótica. Né? E aí essa coisa vai inspirar no século XVI, no século XIX, né? A literatura gótica, que vai inspirar a música gótica do século XX, né? Essa vertente do rock. E aí, ó, não espere que godos usavam maquiagem, escutavam músicas depressivas, né? E coisas desse tipo. Mas tem essa linha toda, né? Então, através desses exemplos, para você visualizar um pouco, né, uma maneira geral de reinos germânicos. A gente vai falar depois, de maneira específica, justamente dos francos, né, e do Império Carolíngio. Beleza, galera? É isso. 27 minutos, né, de puro gótico para vocês. É isso, valeu, abraço!